Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Passando aqui para deixar um breve devocional, dando sequência à nossa exposição. Estamos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Hoje leremos o verso 6 e 7. Diz-nos assim a palavra: Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Meus irmãos, Paulo aqui retrata a insensatez dos Gálatas. Ele fala que de maneira tão rápida eles estavam abandonando, sendo seduzidos a deixar o evangelho da graça e trilhar novamente o caminho da lei, o caminho da obra, o caminho da justiça própria. É interessante atentarmos que a insensatez por vezes faz parte da nossa vida. Não deveria, mas faz. Nós às vezes somos insensatos, damos um passo de insensatez nos negócios, em algumas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Mas aqui Paulo está tratando de uma insensatez que é mortal, de uma insensatez que é prejudicial. Ele está falando de uma insensatez em relação à nossa vida cristã, ao nosso relacionamento com Deus, ao Evangelho. Quando nós somos insensatos para com Deus, para com Sua palavra, para com a Sua graça revelada em Cristo Jesus, os efeitos são danosos. Os efeitos são danosos. Paulo começa com uma admiração. Ele diz assim: eu estou admirado que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Observe que Paulo já vai no cerne da questão. Ele diz: vocês estão se afastando de Deus. Vocês estão se afastando de Deus. Aquele que chamou vocês, chamou para Ele por meio de Cristo Jesus. Há uma concepção no meio da cristandade, em muitas pessoas, de que Deus nos salvou apenas para nos livrar do inferno. Isso é um erro. Deus não nos salvou apenas para nos livrar do inferno. Obviamente que a salvação implica nisso também, mas Deus nos salvou para Ele mesmo. Deus nos salvou para termos comunhão com Ele. Deus nos salvou para desfrutarmos dEle. Deus nos salvou para nos relacionarmos com Ele, para termos prazer nele, para termos comunhão com Ele. Não é simplesmente para nos tirar do inferno. Não. Deus nos chamou para Ele. Por isso Paulo usa o termo: vocês estão se afastando tão depressa daquele que os chamou para si. Observe, Deus nos chamou para Ele em Cristo Jesus. Paulo então admoesta esses irmãos dizendo: eu estou admirado. Como que vocês tão depressa se afastaram, estão se afastando, estão se deixando enredar por essas falsos ensinos. Irmãos, nada nos assedia tanto quanto o desejo por justiça própria. Nada nos enche tanto o coração quanto o nosso eu ser inflamado, ser aplaudido, ser reverenciado. Aqui, esses irmãos estão sendo tentados a voltar para um caminho aonde o eu é exaltado, aonde o fazer é reverenciado, aonde a justiça própria é ovacionada, aonde esses irmãos estão sendo seduzidos a dizer o seguinte: eu fiz, eu realizei, eu fui, eu conquistei,
eu resolvi a situação, eu me salvei. E Paulo está dizendo, irmãos, caiam em si. Foi Deus quem chamou vocês para Ele. E Ele o fez por meio da graça. Olha o que ele diz, por meio da graça de Cristo Jesus, ou a graça que é manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Então aqui Paulo começa a trazer esses irmãos novamente, a orientar, a demonstrar esses irmãos a não deixarem que o seu eu presunçoso assuma o lugar em seu coração. Paulo está centralizando a obra de Deus em Cristo Jesus por meio da graça. Paulo está dizendo, irmãos, vocês foram chamados por Deus e para Deus, por meio, não do que esses falsos mestres estão dizendo, de práticas, de guardas de dias, de reconhecimento de tradições. Não! Vocês foram chamados para Ele e por Ele, por meio de Cristo Jesus, pela graça. Pela graça. Pela graça de Deus. E Paulo diz, vocês estão correndo um risco seríssimo porque vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Paulo aqui define algo muito importante para nós, porque algumas pessoas tendem a dizer o seguinte, não, como todos os rios desembocam no mar, todos os caminhos levam a Deus. Isso é um erro. Primeiro que nem todo rio desemboca no mar, e a verdade bíblica é que só há um caminho que nos conduz a Deus, que é Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Não se pode chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo a esses irmãos, vocês foram chamados por Deus, para Deus, pela graça, por meio de Cristo, ou pela graça que está em Cristo Jesus. Agora vocês estão trilhando um caminho diferente que parece, olha lá, tem aparência, né? Mas é um caminho diferente que vai levar à perdição. Vai levar à perdição. Ele parece ser um caminho de boas novas, mas que não são boas novas coisa nenhuma. Não são de maneira nenhuma. E, irmãos, como que o caminho da graça é maravilhoso. Timothy Keller, um autor, um escritor muito interessante, ele diz uma expressão dizendo o seguinte, se não me engano, no seu livro O Deus Pródigo, ele diz assim, Deus não contabiliza créditos e também não contabiliza descrédito. Então, é algo assim interessantíssimo, porque o caminho que Paulo está combatendo aqui, esse caminho diferente do caminho da graça, é o caminho que luta por créditos. É o caminho que luta por fazer, que se ampara no realizar. Não, eu fiz isso, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu vou à igreja, eu contribuo, eu faço tudo isso, então eu tenho crédito para com Deus. O caminho da graça é um caminho diferente. Não está repousado no que eu faço, mas unicamente no que Cristo fez. Então agora o que faço não é para obter a salvação, mas é uma evidência clara de gratidão porque eu já tenho, pelo que eu já tenho. Muda tudo, meus queridos, muda tudo. Porque agora quando eu oro, quando leio a palavra, quando contribuo, quando subo ao local de reunião da igreja para junto com os demais irmãos adorar ao Senhor, nada disso está envolvido com créditos, com gerar créditos. Mas tudo isso é uma expressão de gratidão pelo que eu já tenho em Cristo Jesus, pelo que eu já sou em Cristo Jesus. Não é mais para alcançar,
mas é uma resposta de gratidão porque eu já fui alcançado. Então Paulo está tratando dessas coisas e ele fala que esses irmãos estão sendo perturbados. Olha o que ele diz: estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Mas aí nós paramos e pensamos, isso aqui não é uma coisa lá do tempo de Paulo. Isso não é uma coisa só do tempo de Paulo. Hoje nós temos inúmeros falsos mestres que distorcem o evangelho, que ensinam heresias, que passeiam pelo meio deste mundo chamado gospel, distorcendo a palavra de Deus, levando o povo a ficar perturbados, porque não sabem que o evangelho da graça nos liberta e não nos aprisiona. Ele nos liberta do pecado, nos liberta de uma vida maldosa, de uma vida longe de Deus, mas ele, em um certo sentido, nos aprisiona, mas não por correntes do medo, da perturbação, mas pelas correntes do amor de Cristo. Ele, ao passo que nos arranca do mundo tenebroso, ele nos transporta para o reino de luz, ele nos une a Cristo, nos une a Deus. É um amor incondicional que Deus tem pelos seus filhos. O amor de Deus não nos traz essa perturbação. Pessoas que não descansam na graça, pessoas que não descansam no evangelho de Cristo, são pessoas que vivem perturbadas. Perturbadas porque elas precisam a cada dia realizar algo, a cada dia elas precisam fazer algo, a cada dia é uma luta, uma tribulação, uma perturbação, porque elas têm que ter um desempenho, têm que ter algo para mostrar no final do dia, no final da noite, quando elas dobram os seus joelhos, elas vão orar, elas dizem: Senhor, olha o quanto eu realizei hoje, olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu alcancei. Aquele que alcançou a graça, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que desfruta desse evangelho, ele dobra o seu joelho, ele diz: Senhor, olha o quanto o Senhor fez. Quanto o Senhor fez pela graça. Aquele que está firmado nesse evangelho, ao dobrar os seus joelhos, ele entende que tudo é graça, é misericórdia do Senhor. Do Senhor. Meus irmãos, que Deus possa ganhar o nosso coração, inclinar o nosso coração para Ele, que o Evangelho possa alcançar tão profundamente a nossa mente e o nosso coração, ao ponto que nós venhamos a ter cada vez mais convicção de que o Evangelho de Cristo é suficiente, de que fomos alcançados pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz. Não é por nada que eu faça, não é por nada que eu venha fazer. Eu gostaria de encerrar com uma frase de um escritor chamado Philip Yancey, em seu livro A Maravilhosa Graça de Deus. Ele diz assim: não há nada que eu possa fazer de bom que vai fazer Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer de ruim ou de mal que vai fazer Deus me amar menos. Deus me ama. Ele me ama. E Ele me ama não é porque viu algo bom em mim. Ele me ama porque decidiu me amar. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.